São Paulo venceu o Boston River por 2-0, placar importante, um primeiro tempo, mais uma vez o mesmo roteiro dos últimos jogos, né? O São Paulo faz um bom primeiro tempo, controla o adversário, desta vez conseguiu fazer mais do que um gol, conseguiu abrir o 2-0 no marcador, né? O primeiro gol foi marcado pelo Arthur, que foi um grande destaque da partida, e o segundo gol, uma jogada dele também que acabou tendo o gol contra do Acosta. Uma segunda etapa preocupante, mais uma vez, né? O São Paulo acabou caindo bastante de rendimento. O Dorival falou um pouquinho mais uma vez sobre isso, que ainda pode entrar um pouquinho de confiança do elenco, pode entrar também, aí foi uma pergunta, se eu não me engano foi o colega da Itatiaia que falou, sobre a utilização de mais um meio-campista, né, para ter um pouco mais de controle. O jogo do Dorival nesse momento está um pouco mais vertical, e o Dorival falou que sim, que é uma alternativa para no futuro, quando ele ter mais peças, ele possa também colocar mais um meio-campista para tentar trazer um nivelamento um pouco maior, um controle maior do meio-campo para deixar o jogo menos corrido do que tem acontecido com o São Paulo. E aí, o Dorival analisou um pouquinho a partida, falou que, novamente, realmente tem essas questões que precisam ser melhoradas, mas que está feliz com o resultado. O time precisava dessa vitória, precisava dessa confiança. Um pouco antes a gente falou um pouquinho sobre esse, entre aspas, pacto que tinha sido feito antes para você conseguir essa vitória contra o Boston River, conseguir os 3 pontos, a classificação direta, e agora tem a missão de encerrar essa pausa da Copa do Mundo, vencer o Remo fora de casa para, quem sabe, voltar ao G4 ou pelo menos ficar numa zona ali bem próxima dessa posição. Então, foi uma noite importante para o São Paulo, quem sabe pode ser um pontapé, né, um pontapé inicial para que o São Paulo possa agora, sob o comando do Dorival Júnior, ter boas notícias, ter bons resultados e quem sabe sair um pouquinho dessa crise que o São Paulo acabou se enfiando. Nesta vez tivemos apenas 15 mil torcedores dentro do estádio, horário ruim, mas obviamente não há uma confiança sobre esse time. Inclusive foi uma das minhas perguntas para o Arthur sobre o porquê o torcedor não está indo para o estádio, o que ele poderia falar nesse momento para o torcedor voltar ao estádio depois da pausa da Copa do Mundo. Ele reconheceu que o São Paulo precisa realmente fazer bons jogos, que eles vão conseguir dentro de campo chamar o torcedor e falou sobre diversos outros assuntos. E a gente vai ouvir o seguinte: o Arthur garantiu aqui na Zona Mista que a vontade dele é de permanecer no São Paulo. E a gente vai explicar um pouquinho dessa história, né? Acho que foi o João que perguntou da Vável Brasil. O Arthur, ele veio para o São Paulo antes numa negociação que tinha um dia que encaminhou muito com o Botafogo e teve uma trava ali no momento da negociação porque os seus agentes gostariam de incluir uma cláusula de saída facilitada para o futebol do Catar, que seria uma vontade do jogador ir para lá por conta das cidades que tem, da estrutura, da segurança, obviamente o lado financeiro também ele ia ganhar muito mais do que ganha hoje no futebol brasileiro e que seria uma possibilidade no meio do ano até com algumas sondagens que já vinham acontecendo. Mas, segundo o Arthur, ele tem preferência por ficar no São Paulo. Ele falou abertamente que ele gostaria de ficar, que em um primeiro momento, em um primeiro plano, a ideia é dele permanecer no São Paulo e cumprir o seu contrato até o fim, lembrando que o Arthur tem uma cláusula importante que caso, desde o momento que ele chegou ao clube até o final da temporada, se ele jogar 60% dos jogos, automaticamente o São Paulo será obrigado a comprá-lo por 6 milhões de euros, hoje na cotação atual dá algo em torno de 36 milhões de reais. Então o Arthur garante que gostaria de permanecer no São Paulo, vamos ver se o mercado da bola vai se movimentar para que... E o André Silva atuando de meia, a gente pode falar, acho que não foi bem assim meia, né? Aquele articulador, camisa 10, ele basicamente atuou numa função parecida com o Luciano, de um segundo atacante. Eu vi bem mais um 4-2-4, com o André Silva tendo esse pouco mais de liberdade para poder atuar. E eu sou prova, né? Eu gosto dele atuando nessa função e eu sempre tenho batido nessa tecla, que eu vejo cada vez mais o André atuando mais como um segundo atacante ou até dependendo da formação, jogando um pouquinho mais pelos lados do campo do que propriamente atuando como esse centroavante. Eu particularmente nunca gostei do André nessa função, mas é uma questão minha mesmo. Ano passado, com a lesão do Caleri, ele chegou até a exercer um pouco essa função. Mas o Dorival falou na coletiva de que
Ele tinha visto nessa primeira semana, no dia a dia, que o André pode jogar um pouco mais flutuando no campo de ataque, pode ter um pouco mais dessa liberdade atuando com o próprio Johnny lá na frente do que propriamente ele sendo apenas o centroavante. Tanto é que nos últimos jogos, quando foi para ter um centroavante, o Dorival optou pelo Tapia e não pelo André Silva. E aí o Dorival falou na coletiva, falou que analisou esse perfil do André Silva e quis testar neste momento, e o próprio André Silva também falou sobre essa situação. Ele falou que se sente à vontade também nessa função, que se colocou à disposição, que teve uma conversa com o Dorival, quando o Dorival teve essa ideia e mostrou para ele o que ele pretendia colocar dentro de campo na função do André. O André se mostrou muito disposto a fazer todas essas funções e o André se mostrou disposto a permanecer atuando por ali, né? Sendo um jogador com um pouco mais de liberdade, sendo um jogador que não precise fatalmente ficar lá brigando com os dois zagueiros. Esse papel pode ficar com Jonathan Calleri e Tapia. O André Silva cada vez mais se tornando dentro do São Paulo, quem sabe, mais um segundo atacante, mais um Luciano que, repito, até mais do que eu gosto do que propriamente como esse centro. Só para a gente fechar essa questão do jogo, falar um pouquinho também sobre o Osório. A gente, trocando mensagens com alta cúpula do São Paulo, a gente foi conversar porque confesso para vocês que em alguns momentos eu me permito também dar a minha opinião durante a gente vai apurando algumas questões. E até eu iria perguntar para o técnico Dorival Júnior sobre essa possibilidade, mas um colega antes perguntou sobre isso e acho que até para a pergunta não ficar repetitiva e o Dorival acabar respondendo a mesma coisa, eu preferi não perguntar, acabei focando mais nessa primeira semana do Dorival Júnior como técnico do São Paulo e tudo mais. Mas eu fiquei com essa dúvida, fui perguntar para entender esse cenário e é bem possível de acontecer. O São Paulo, a gente já falou aqui que a tendência é de ir no mercado para buscar pelo menos até 2 zagueiros. O primeiro já era certo, que era a saída do Arboleda. A saída do Arboleda precisa ser reposta. O Arboleda está fora já há um bom tempo e já era a ideia do São Paulo buscar um zagueiro para ser titular. E a outra alternativa seria um zagueiro para compor o grupo, apenas para ser uma opção ali para brigar por espaço. E aí perguntei a essa pessoa, né, sobre essa possibilidade do Osório. Eu falei, tá vendo, Osório, mais uma partida com personalidade, mais uma partida positiva. Acho que o São Paulo pode, quem sabe, maturar um pouquinho mais esse garoto ao invés de ir no mercado, né? Buscar 2 zagueiros. Acho que um pode até ser, mas 2 zagueiros acho que pode acabar até tirando o espaço do Osório e até do próprio Isaac, que treinou durante essa preparação no domingo e na segunda-feira com o elenco profissional. O Igão também, mas ambos não foram sequer relacionados para esse jogo. E aí essa fonte falou, olha, o Osório vem realmente indo bem, pode se tornar sim uma opção de grupo, a gente vai conversar um pouco mais sobre esses detalhes, mas pelo menos um zagueiro é certo. Então o que já se tornava uma possibilidade de 2 zagueiros já pode se tornar uma, com essa possibilidade sendo um zagueiro no mercado que possa chegar para ser titular. Nesse momento ainda não tem nenhum nome, não tem nenhuma negociação vigente, não tem nenhuma possibilidade, eu sei que foram vários nomes aí sondados e falados ultimamente, né? Tivemos aí o Adrielson, o Diego Carlos, vários nomes, mas neste momento o São Paulo não trabalha com a possibilidade de nenhum nome concreto. A ideia ainda é monitorar o mercado, ver as possibilidades, ver as soluções, ver o que pode ser feito dentro da realidade financeira do clube, para aí sim, quem sabe, buscar essa opção que chegue para ser titular. Mas o Osório tem ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais minutos, cada vez mais confiança, cada vez mais o respeito das pessoas que tomam as decisões do elenco do São Paulo. Então acho que é bom a gente ficar de olho nessa janela de transferências que o São Paulo, que estava pensando em buscar até 2 nomes para a zaga, pode acabar se contentando apenas com um, muito por mérito do que tem feito o Osório. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião desse cenário. E só para fechar, Ganso no São Paulo não precisa falar nada, né? Acho que, né, antes que comecem, né, para quem não sabe, aí o Fluminense fez uma nota oficial falando que um clube brasileiro quer a contratação do Ganso, e aí o Ganso, né, ficou fora aí, ficou afastado, vai ficar afastado do Fluminense, não vai jogar no final de semana, e aí já tem São Paulo falando, o São Paulo não é o São Paulo, esqueçam, Paulo Henrique Ganso nesse momento não faz nem sentido, até do que eu tenho, inicialmente poderia ser algo de Santos, mas enfim, de São Paulo não tem absolutamente. O seguinte, segundo o Alexander Vieira, o São Paulo tem interesse no volante Newton do Botafogo. O São Paulo ainda não abriu uma negociação, mas fez uma consulta para verificar as possíveis condições de negócio, rapaz. Volante Newton aí do Botafogo, ele que eu até me lembro, né, na última janela ele esteve muito perto de ir para o Santos. Acho que até o último dia ali ele estava com negociações avançadas para ir para o Santos, acabou que de última hora deu errado. Ele ficou no Botafogo. Volante Newton, né, eu não conheço muito
Os jogos que eu vi do Botafogo, nem me lembro dele, né? Se jogou os jogos que eu vi do Botafogo, nem prestei atenção. Mas é um cara que joga pouco lá, né? Já teve momentos aí de mais espaço na equipe do Botafogo. É um cara muito criticado, tanto que ele estava, como eu falei, na última janela quase fechado com o Santos. E última hora deu errado lá, ele ficou no Botafogo. Mas os comentários que eu vi aqui de torcedores do São Paulo não são nem de perto aí os melhores comentários possíveis, né? Parece que a galera tá muito animada aí no Newton, não tem muito conhecimento aí do jogador para poder dar uma opinião, né? Enfim. Aí o que acontece? Para a gente seguir aqui o assunto sobre o mercado da bola, o blog do São Paulo traz aqui uma informação de mais um nome de zagueiro que o São Paulo tem aí mapeado. Vai lembrar que é um nome mapeado, que não tem negociação, não tem proposta, não tem nada, até porque, repetindo, a janela está fechada, tá bom? E o São Paulo segue a saga em busca de um zagueiro, beleza? Segundo o blog do São Paulo, um dos vários zagueiros que o São Paulo monitora no mercado é o zagueiro Diego Carlos, que atualmente joga aí no Como, tá? Onde ele atua por empréstimo junto ao Fenerbahçe, tá bom? É o Diego Carlos brasileiro, Diego Carlos que, para quem não sabe, para quem não lembra, passou por Cotia, tá? Passou por Cotia aí da base do São Paulo. Eu nem sabia que ele estava no Como, cara. A última vez que eu tinha visto falar dele, acho que ele estava no Aston Villa, se eu não me engano, né? Acho que é Aston Villa que ele estava antes. Nem sabia que ele estava no Como e está emprestado aí para o Fenerbahçe. Como eu falei, passou aí por Cotia, entendeu? E é um nome mapeado aí. O blog até traz que é um dos nomes mais difíceis, né, cara, dessa lista do São Paulo. Para quem não sabe, né, sempre bom ressaltar, quando o clube quer contratar um jogador, né, ele mapeia lá, né, porque era um zagueiro, né, com X característica que ele faz isso, faz assim, livre no mercado. Então o clube vai lá, né, o scout vai lá e pega 20, 30, 40 nomes no mercado de jogadores, né, dessa posição, com tais características que o clube quer. Então são nomes ali mapeados, tá? São Paulo que está atrás de zagueiro, por exemplo, tem lá, deve ter uns 50 zagueiros lá que o scout mapeou, e um desses vários que foram mapeados é o do Diego Carlos, tá? Brasileiro aí que já passou por Cotia. E é isso, vamos ver se o São Paulo vai, quando a gente tentar abrir negociação por ele, mas o blog ressalta aqui, de todos os nomes que o São Paulo está de olho, com certeza é um dos mais difíceis aí, o do Diego Carlos, né? Enfim, vamos aguardar, vamos ficar de olho. O que você acha dos nomes? Diego Carlos, Newton, que é volante, o que você acha? Dá o papo reto nos comentários. Deste garoto aqui, o nosso Rian Francisco, joia que o São Paulo tem, muita gente está na expectativa, né? Quando que o Rian vai voltar para o time profissional? Está jogando no Sub-20, jogou 8 jogos, né? 8 jogos com a equipe Sub-20 de São Paulo desde que voltou de lesão no começo de abril. Ainda não marcou gol pela equipe Sub-20 e muita gente está nessa expectativa de que ele volte a atuar também pela equipe profissional e ganhe minutos. A informação que vem lá do GE, do Sport.com, é de que o São Paulo entende que o São Paulo entende que o Rian Francisco ainda precisa readquirir muito ritmo de jogo. E por isso é melhor permanecer por enquanto no Sub-20, onde pode jogar mais minutos e o nível de competitividade é menor do que profissional. Tem recebido atenção especial de dirigentes de Cotia nesse período de recuperação, um acompanhamento que vai além de questões técnicas e busca manter o atacante motivado durante o processo de retorno aos gramados. O Rian Francisco sempre foi tratado com muito cuidado, né? com muito apreço pelo São Paulo, porque todo mundo já sabia o potencial que tem o jogador, o potencial que tem o atacante made in Cotia. É a expectativa de muita gente, né, Pri? Mas é claro que tem que se tomar cuidado também, né? Foi uma lesão, passou agora um caminhão aqui. Tem que se tomar cuidado com uma volta de lesão desse tipo, né? Que é difícil, ainda mais numa fase tão cedo na carreira, né? Tão precoce na carreira, para que não gere complicações depois. Eu acho que o Rian Francisco ele recebeu poucas oportunidades na temporada passada, em relação ao que ele merecia. Mas sofreu com essa lesão, uma pena, não teve mais oportunidade de entrar em campo, e agora é um tratamento talvez um pouco cauteloso com o jogador que vem de Cotia. Qual a sua expectativa com relação a ele? Será que já dá para contar com o Rian no segundo semestre, ganhar alguns minutos no segundo semestre? O que você espera com relação a Rian Francisco, Pri?
Cara, a expectativa em cima dele é muito grande, sempre foi muito grande, né? Dito isso, eu não acho que o Rian Francisco pode ser tratado como, vamos ganhar um reforço para o ataque. Não acho, porque a gente tem que ver qual é o Rian Francisco que vai voltar a jogar no São Paulo, né? A gente não pode esquecer que o Rian Francisco ele não tinha muitas oportunidades antigamente, lá, quando começou, justamente porque ele tinha um físico muito abaixo. O Rian Francisco é desse tamanho, de finura de altura, ele é muito pequeno. Não à toa deu uma cagada gigantesca, né? Então, assim, e ele continua sendo esse jogador porque ele não conseguiu melhorar esta parte. Ele estava lesionado. E naquele momento já tinha esse problema, né? Ó, precisamos melhorar o Rian Francisco, a força dele para combate. Cara, imagina o Rian Francisco enfrentando o Gustavo Gomes. Ele parte no meio, acho, sabe? Então, meu cachorro tá latindo aqui, desculpa, gente. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai voltar alguns passos, né? O Rio Francisco ele começa basicamente do zero. A gente tem que ver como é que vai ser a mobilidade dele, como é que vai ser a capacidade de explosão dele, e aí também melhorar a parte física dele, que já era muito abaixo, hoje em dia deve estar mais abaixo ainda. Então, assim, é um jogador que eu tenho muita expectativa de ir bem, mas assim, calma, muito calma, assim, muito calma. Não é para agora, não sei nem se esse ano o menino volta do jeito que a gente imaginava, né? Por isso, porque ele já não estava pronto. Agora ele não está pronto vezes dois, basicamente, sabe? Então, acho que é besteira a gente colocar muita expectativa, isso é ruim para o menino, isso é ruim para ele, colocar essa pressão nele, ainda mais numa fase dessa. Sinceramente, não dá para um cara nessa situação ser colocado em campo para resolver um jogo nessa situação. Não vai, gente, não vai. Ele vai ter limitações, entendeu? A gente não pode esquecer que esse tipo de lesão que ele teve nessa idade é a pior lesão possível, né? Às vezes é pior você sofrer essa lesão novo do que velho, basicamente. Porque ela volta muito fácil. Eu esqueci o nome do menino do Palmeiras, não sei se vocês lembram, novinho também, que rompeu 3 vezes, mano, quando foi tentar voltar. Não me lembro agora quem que é, não sei se vocês vão saber. Eu lembro desse caso, mas não lembro com quem foi. É um jogador que teve essa lesão, voltou, teve essa lesão, voltou, teve a lesão. Porque é a pior idade possível, mano, pra você ter esse tipo de lesão. Então, assim, pés no chão, né? O moleque nem merece também ser colocado nessas circunstâncias aí, mentalmente, com uma carga mental tão grande para resolver alguma coisa. Mesmo esse que você está citando? Quê? É do São Paulo mesmo esse que você Não, tá é do Palmeiras. É do Palmeiras. O Figueiredo. É o Figueiredo. Aí, tá aí, então. Que é o moleque que teve a mesma lesão e a lesão ficou voltando, né? Porque é foda, a idade é a pior possível, infelizmente. Então, assim, deixa. Tem 20 anos e já tem 3 lesões de LCA e uma seguida da outra. Tanto que ele até mudou a posição dele, né? Ele era um meia mais armador, um cara até que jogava de ponta às vezes e já começou a voltar a jogar como volante, segundo volante ali, mais marcação, menos velocidade, porque perde a característica, né? E Exato. volta também sem confiança, né? É isso, então assim, tem esse ótimo exemplo, né? Eu acho que muita gente não sabe, né? Que ter essa lesão novo é pior do que ter velho. Então, coitado dos velhos, desculpa aos velhos. Mas é isso, então, cara. Eu acho que o Rian Francisco, sinceramente, deixa ele quietinho na dele lá, mano. Ele nem merece entrar nessas circunstâncias. Deixa o Rian Francisco pro ano que vem, com expectativa. Ele pode até voltar aos poucos, mas na moral, não dá pra colocar uma carga gigante no moleque agora. Ele precisa de calma e respiro para não estragar a carreira dele. Porque é isso que está em jogo, é a carreira dele e o joelho dele pro resto da vida, né? É um ponto importante que levanta a Pri, né, Kaique? Porque é isso, o Rian ele sobe com muita expectativa já no ano passado, mas também sem ter demonstrado nada ainda no profissional, né? Ainda não conseguiu se provar no profissional, porque também não teve a oportunidade, mas enfim, é um garoto subindo, sofre com uma lesão e se aumenta a expectativa ainda mais, porque se tem, claro, a lembrança do que ele fez com as categorias de base, mas ainda essa situação agravada por um garoto que ainda não conseguiu ter o seu espaço no profissional e agora lesionado também. Então, acho que talvez essa cautela seja importante também para o Rian. Né? Claro que todo mundo está ansioso para ver o Rian, é uma das joias que tem Cotia nesse momento, mas acho que nesse momento talvez a cautela, ser um pouco pés no chão, talvez seja importante também para não prejudicar o garoto. Né? O fator dele não ter... O fato dele não ter tido oportunidade no principal se deve muito a um fator que era muito criticado pela torcida na época do Zubeldia, que era a pouca utilização dos garotos da base.
E o Rian também, não sei se a gente pode chamar de falta de sorte, mas ele pegou ali um período com Caleri e André Silva à disposição. E o André Silva estava bem, marcando alguns gols. Mas, lógico, eu achava já na época um absurdo o Rian não ser o segundo centroavante do São Paulo na hierarquia ali. Porque eu acho que ele tem mais potencial e mais qualidade do que o André. Mas é porque o André estava marcando muitos gols, né? Ele entrava e marcava todo jogo. E para mim, o Rian poderia jogar até numa dupla ali com eles. Não como ponta, mas mudando a função para ele poder jogar como segundo atacante. Porque ele não é tão alto quanto o Caleri e ele não tem também a bola aérea que o André tem, né? Então esse é um fator que ajuda mais o André nessa disputa. Mas enfim. Cara, a Pri já disse absolutamente tudo. Não é tranquilo você voltar dessa lesão na idade dele. A questão da confiança, eu acompanhei todos os detalhes, até separei nas redes sociais os lances do primeiro jogo dele. Era assim, irreconhecível a falta de confiança, a movimentação, até o gesto técnico da corrida é diferente, porque a falta de confiança é muito grande, né? O medo de você se lesionar de novo, de colocar o pé numa dividida, um pisão errado, enfim, que pode vir a ter a lesão de novo ou agravar a lesão que já existia. Enfim, agora é um momento de paciência, né? Esse período de Copa do Mundo eu acho que ele vai ser muito importante para vários clubes, mas para o São Paulo ele vai ser um pouco mais especial. Para recuperar fisicamente o elenco, a gente espera que no segundo semestre, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha expectativa é ver um São Paulo voando fisicamente, gente. Porque esse período vai ser muito importante. E, de repente, com uma diminuição de lesão. Vai ter um tempo que todos os treinadores estão pedindo. Então, não tem motivo para o time não voltar bem fisicamente depois do período de parada da Copa do Mundo. E para recuperar vários jogadores. O Rian pode ser um desses. O Rian pode ser um desses caras que pode treinar com o elenco principal e ser integrado 100% e se recuperar por lá, inclusive a confiança que pode ser trazida pelo Dorival para ele. Tem servido, né? Falta o zagueiro, pelo menos se a gente considerar a galera machucada, né? Mas sim, São Paulo deve ir pro mercado, São Paulo vai pro mercado nessa janela de transferências. O que eu escutei é que deve ser um mercado até um pouco mais agressivo do São Paulo, não necessariamente em valores, especificamente, né? Pode ser que, eventualmente, o time acaba fazendo uma contratação um pouco mais pesada, né? O São Paulo, vale lembrar, né? O Rui chegou a dizer isso na abertura da coletiva com o Dorival Júnior, vem gastando quase nada, né? O São Paulo não contrata jogadores, o São Paulo não paga por transferências. Tem feito bastante empréstimo e alguns empréstimos, claro, como o do Cauli, tem cobrança. Ponto. O que o São Paulo vai em busca agora é zagueiro. Um dos zagueiros citados aí é o Adrielson, matéria que vocês viram na tela. O São Paulo fez uma sondagem para o Adrielson, ex-jogador do Botafogo, que foi para a Europa, não jogou tão bem na Europa, agora está nos Emirados Árabes Unidos. O que eu escutei é que a resposta do Wassil foi de 7 milhões de dólares. Esse é o preço que o time emiratense pede para liberar o jogador que, mais uma vez, jogou também no Botafogo. A gente sabe, não é um valor que o São Paulo tem à disposição no cofre nesse momento, 35 milhões de reais é um valor bem acima. O que eu escutei que o São Paulo poderia tentar eventualmente fazer uma proposta de empréstimo, aí poderia colocar ali algumas travas, alguns gatilhos para remunerar eventualmente o time emiratense, mas neste momento o São Paulo vai sondando vários nomes. O que eu escutei inclusive é que o Rui Costa e o Rafinha já até sentaram com o Dorival Júnior e fizeram uma baita de uma lista de possibilidades. Uma dessas é o Adrielson e inclusive me dizem que foi sondado mais de uma vez. Nas últimas janelas ele já havia sido procurado, São Paulo não evoluiu o negócio, até porque estava cheio de zagueiro no elenco, né? Agora, porém, tá com só 3 zagueiros. O Rafael Tolói está relacionado para jogar hoje, como a gente trouxe ontem. São Paulo tem agora só o Alan Franco, o Tolói e o Osório. Falta um zagueiro, pelo menos um. Um desses sondados aí foi o Adrielson, ex-Botafogo, Luísa. Aqui pro futebol. Eu disse, Adrielson, São Paulo tem dinheiro para contratar e é uma boa trazer o Adrielson, né, que tem uma história aí com o Botafogo, né, muito lembrado pela torcida do Botafogo. Como que você vê essa possibilidade da contratação? São Paulo precisa de zagueiro. Precisa. Não dá muito para exigir. Não tem condições financeiras para buscar um zagueiro como o Palmeiras fez com o Barbosa, do Botafogo, por falar de zagueiros do Botafogo, o Adrielson que já passou por lá. Então, São Paulo precisa, neste momento, ter zagueiro. E, aparentemente, entre aspas, qualquer zagueiro. É claro que vai buscar o melhor zagueiro possível, dadas as condições financeiras do clube e quem tiver disponibilidade no mercado. Aparentemente não é algo tão simples, tanto que o Valentim citou, foi tentado nas últimas janelas e o São Paulo não conseguiu. Mas é algo de urgência urgentíssima para o São Paulo. Se tem um problema que o São Paulo precisa resolver nessa janela é zagueiro, eu me arrisco a dizer que um só não bastará. Não basta, a não ser que se o Osório comece a dar muito certo. Às vezes você fecha uma porta e abre uma janela. O Osório pode virar um jogador extraordinário, mas
Mas você não está apostando. O São Paulo não pode apostar que vai ter um jogador da base e mesmo assim vai precisar de 2 reservas. E Adrielson é o nome? Adrielson que está com 28 anos, né? Estava no futebol belga, como o Valentim explicou. Foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Como é que ele se encaixaria nesse São Paulo? Ele foi titular nos 2, né? É engraçado, o jogo do título do Brasileiro, ele foi reserva naquela campanha inteira e foi titular na final da Libertadores e na final do Brasileiro. Eu acho só que 7 milhões é muito dinheiro, porque o São Paulo não vai fazer por 7 milhões de dólares. O São Paulo vai fazer se conseguir negociar, de outro jeito. Coloco 2 jogadores da base, dou 2 mariolas aqui, uma pedaço de pizza na frente, e aí resolvo o problema. E daí qualquer zagueiro, entre aspas, que eu citei, não me referindo ao Adrielson, mas com essa dificuldade financeira que o São Paulo tem, terá também de pensar em outros nomes sem o mesmo valor do Adrielson no mercado. São Paulinos da minha live, do nosso chat, que contem, vocês gostariam de Adrielson no time? Vale pagar esse valor? 7 milhões de euros, Tricolor está numa situação financeira aí bastante complicada, né? O que vocês acham? Vão palpitando aqui. Enquanto isso, Valentim dá mais informações.